Aí quer falar alguma coisa, Felipe, antes da gente começar, para o pessoal que está presente e tudo mais? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e espero que vocês possam usufruir e aproveitar bastante essa oficina, né? Antes de mais nada, informar vocês que a gente vai estar gravando, certo? Por conta do programa da residência pedagógica. Então, a gente vai estar registrando isso em áudio e vídeo, mas de antemão vamos deixar logo vocês informados. E qualquer interação que vocês queiram ter, intervenção, vocês podem colocar pelo chat, que tanto eu como o Felipe a gente vai estar acompanhando. De qualquer forma, quem vai estar fazendo a gravação vai ser a minha esposa, ela está em outro computador, para que a gente possa ter a melhor experiência possível. A intenção nossa é iniciar, a gente vai esperar mais 5 minutinhos, para ver se entra mais alguém, né? E já começamos a apresentação. Se tiver alguém que não chegou a se inscrever, não se preocupe que no final a gente vai disponibilizar o formulário para emissão do certificado de participação. É um certificado de 4 horas, já está de acordo com a professora Lídia, que é a coordenadora do subprojeto de História, e do professor Marlos, que é o professor dos terceiros anos do Colégio Margarês. A intenção é a gente trabalhar um pouco dos memes, falar a respeito, e também quais as possibilidades que podem ser usadas tanto por alunos como professores no ensino fundamental e no ensino médio, certo? Quem tiver alguma dúvida, como eu já disse, pode colocar no chat. Eu vou fazer a exibição, mas aí o Felipe também vai ficar observando. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Boa Bem-vindo tarde, a Caio. todos, né? Deixa eu ver aqui, nós já temos mais ou menos 8 pessoas comigo, Felipe, então a gente vai esperar mais, a gente começa daqui a 1 minuto, certo? E vamos lá, mas de antemão, qualquer problema que tiver de áudio, vídeo, é a internet, que pode oscilar, né? Mas esperamos que seja uma experiência proveitosa para vocês também. Pode começar, viu, Felipe, se quiser. Posso? Então, Pode. manda vir. Com certeza. Você quer já que eu projete? Por favor, Roberto. Pronto. Vamos lá. Bom, vamos lá. Novamente, boa tarde a todos. A nossa oficina, ela vai tratar sobre os memes, a sua história, o seu desenvolvimento. Por favor, Roberto, pode passar os slides. Então, a primeira pergunta que fazemos é: o que é meme? Pode ser algo é engraçado de perguntar, uma vez que os memes eles estão no nosso dia a dia, né? Nós que temos redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, nós estamos frequentemente em contato com os memes. Por favor, Roberto, próximo slide. Então, o que é meme? A palavra meme vem do grego, que significa imitação. Significa imitação, como disse inicialmente, é algo bastante comum nos tempos atuais. Nós frequentemente vemos memes na internet, seja principalmente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes sociais que porventura existam e que vocês podem estar cadastrados. E como que nós encontramos esses memes?
nós encontramos eles em forma de vídeo, de música, imagem, frases, ideias, principalmente frases e ideias, né, que remetem a alguma experiência do cotidiano ou algo que esteja acontecendo na atualidade, né? E ele tem como característica, né, o fato de se espalhar rapidamente, né? Ele tem isso como característica, né? Se espalha de forma rápida entre vários usuários de redes sociais e alcança muita popularidade, né? Provavelmente muitos de vocês já devem ter visto um meme do Chapolin Colorado, né? É um meme bastante popular e que aborda de diversos temas, né? E geralmente com uma característica, com um aspecto de humor, né? Por favor, Roberto. Próximo slide. Então, nós temos como exemplo esses dois memes antigos, foram um dos primeiros, que é o Forever Alone, né, sozinho sempre, e o Troll Face, que é um rosto sacana, uma cara sacana, né? As imagens, né, como vocês podem ler aqui no slide, as imagens têm o uso de símbolo para representar, na primeira, uma pessoa que está sempre solitária ou sozinha, né, o Forever Alone, e a segunda, uma pessoa que gosta de trollar ou brincar com alguém, né, o Troll Face. Memes mais conhecidos da internet, né, afinal de contas, esses foram os primeiros a serem criados e divulgados, né, e a sua ideia de copiar ou imitar, se espelhando entre as pessoas, dessa forma alcançar milhões de pessoas com a utilização da internet, né? Vale lembrar sempre que a sua divulgação ela se dá principalmente pelas redes sociais, né? E é o local mais indicado para encontrá-las. Você faz o login, se conecta nas suas redes sociais e praticamente as chances de você ver um meme que algum amigo seu compartilhou é enorme. Gostaria de falar algo, Roberto, a respeito disso? Bom, de antemão a gente vê que o meme é uma ferramenta que a gente pode utilizar tanto para brincar, né, de uma forma sadia, como também para usar nas aulas, né, com os alunos e até eles mesmos fazerem atividades. Então, quando a gente fala dessa questão dos memes antigos, nós vamos entrar mais à frente a respeito de como surgiu isso e como isso se propagou até os dias de hoje, né? Então, isso tem mais ou menos mais de 10, 15 anos. Então, a gente, como o Felipe já explicou, o surgimento da questão do meme, o porquê e quais são os locais onde você encontra. Tanto que a gente até passou isso na residência também, a questão dos meninos fazerem memes também em sala de aula. Então, daqui, eu vou apresentar exatamente de onde surgiu essa questão dos memes. E, certo? Bom, deixa eu só expor aqui, certo? O conceito do meme foi criado pelo zoólogo Richard Dawkins em 1976, quando escreveu o livro O Gene Egoísta, que no caso seria de The Self Gene, né? Em que o meme era uma unidade de informação com a capacidade de multiplicar por meio de ideias e informações que se espalharam entre os indivíduos, constitui um campo vasto da memética. Antes de a gente entrar nessa questão de memética, o que isso quer dizer? Capacidade de multiplicação. É a questão da gente utilizar o termo se tornou viral. Ou seja, o vírus, quando ele entra no organismo, ele se espalha de uma forma muito rápida. É a mesma coisa os memes.
Então, se a gente usa certas linguagens, por exemplo, a gente faz um meme, a gente faz um vídeo também, ou então faz uma representação, dependendo de como seja colocada a temática, ela pode viralizar e outras pessoas acabarem imitando ou até copiando o que foi feito. Então, isso é uma forma de propagar o meme. Então, vai entrar nesse campo aqui agora, que seria a mimética. A mimética, no caso, é o estudo formal desenvolvido por Richard Dawkins, quando ele escreveu seu livro, em que busca exatamente classificar, dentro de uma concepção fundamental, a memória. Então, os memes, eles servem exatamente para facilitar a capacidade de memorização das pessoas. Ou seja, quando você fala sobre certo assunto ou certo evento, e você diz, olha, você lembra daquele meme tal, e fala sobre o assunto, isso facilita a questão de memorização e também de interação. E o meme nada mais que é de uma reprodução ou imitação, como a gente falou. Tanto que a gente vê várias vezes coisas do cotidiano sendo utilizadas pelos memes, não é isso? Então, vamos para a parte do como começou no Brasil. Bom, no Brasil ele começou, eu digitei aqui errado, mas ele começou em 1998. Na época a gente tinha o quê? A internet discada, a internet estava chegando ao Brasil, né? E com isso, também começou mais ou menos no começo dos anos 2000, mais ou menos entre 2001 e 2003, a cultura dos memes, que no caso a gente cita aqui a pesquisadora Lunardi, Gabriela Lunardi, que ela fala, não há registro oficial sobre o primeiro meme de internet do Brasil. Mas, na verdade, não há um consenso na academia sobre quando a palavra meme começou a ser efetivamente usada na internet de modo geral. E para ela, o meme seria uma ideia, frase, imagem ou vídeo, como o Felipe já explicou, que vai se repetindo e se transformando, ele vai se moldando de acordo com a situação e o momento que a gente está. Então, muito na internet já se produzia. Então, como seria isso? Através das cantigas de roda, né, que foram se transformando através do tempo, os bordões de novela, que seriam, por exemplo, vou pegar uma novela bem antiga, a Rainha da Sucata mesmo, que tem aquele bordão, eu quero essa prédio na chão, ou então qualquer outro bordão de um personagem ou artista que usa nas novelas ou seriados, e isso acaba viralizando. Então, pode ser uma forma de meme também. E, no caso, o brasileiro é conhecido principalmente pelo humor. Então, os memes, vocês podem ver que o brasileiro transforma uma imagem em um meme. Então, a gente tem vários, como o Felipe falou do Chapolin Colorado, Chapolin Colorado, desculpe. Então, é lidar com a diversidade através do bom humor. Também fazer críticas sociais e até outros contextos, abordagens como economia, política, assim por diante. É uma forma de linguagem para se expressar. E não é possível determinados quando foi que tudo começou. Mas é fácil entender que como é o comportamento que se propaga e ganha proporção. Felipe, você pode continuar ou fazer uma colocação também, viu? Não, a minha colocação, que me passou agora pela mente, é que isso pode ser usado, como você disse, né? Tanto para assuntos acerca de economia, política, né? Usado para causar uma reflexão nas pessoas, e isso é positivo, mas infelizmente também pode ser usado para propagar fake news, por exemplo, né? Eu já vi alguns memes nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que é bom e pode causar reflexão, cabe essa ressalva, né, de a pessoa sempre buscar, né, acerca do que está se falando ali, né, especialmente se não conhece, né, se não detém conhecimento sobre o assunto, né, porque às vezes a pessoa vê, às vezes até um humor, mas a pessoa não entende, né, porque falta para ela uma bagagem para entender, né? Então, comigo mesmo acontece de às vezes eu ver um meme, né? Tá lá, como, por exemplo, eu citei Chapolin Colorado, que tem um balãozinho lá. Aí eu busco,
porque não entendo, né, do que está se falando ali. Então, vou me situar primeiro para poder compreender. E tem essa questão, como bem disse, das fake news, né, que requer um cuidado, né? Esse é meu comentário. Bom, continuando, vamos agora adentrar na história no Paint, né? O Paint, como vocês devem saber, é um programa presente em todos os computadores, né? Um programa de desenho gráfico, né? Então, a página de memes criadas no Facebook com abordagens sobre temas relacionados à história, né? Atualmente possui também perfil no Instagram, né? E foi criada por Leandro Marim na época de estudante no ensino médio. O Leandro Marim, ele é um estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizado no município de Seropédica, e ele, inicialmente, ele chamou, né, essa página, que inclusive se encontra presente no Instagram, de História no Paint. Por quê? Porque essa palavra Paint vem desse programa gráfico de desenho presente em todos os computadores. Você compra um computador com programa operacional Windows ou mesmo Linux, ele está lá. Então, ele se utilizou desse programa para poder desenvolver esses memes, né? Então, a intenção, era compartilhar de forma descontraída com colegas o que era aprendido nas aulas de história. Ele era um estudante, um acadêmico de história, né? Muito provavelmente do curso de licenciatura, né? E atualmente a página é utilizada em palestras, né? E como eu bem disse anteriormente, ele cursava História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizado no município de Seropédica, ao lado da capital. Por favor. Então, aqui, né, nós temos a foto dele, né, o Leandro Marim, né, e ao lado uma dos seus memes, né? Na próxima eleição, você indica meu candidato, beleza? Pode deixar, meu patrão. E se vocês observarem, né, o personagem em vermelho, né, ele está representando o estado de Minas Gerais, e o verde o estado de São Paulo. Vocês podem ver que são as bandeiras estaduais, né? Então, isso daí tem um significado, né? Na próxima eleição, você indica meu candidato, beleza? Pode deixar, meu patrão. Porque existe uma correlação, inclusive, naquela política que vocês já devem ter estudado, ou não, mas a política do café com leite, né? Naquela época que São Paulo e Minas Gerais ficavam fazendo dobradinha em relação aos presidentes da República. Próximo, por favor, Roberto. Isso. Então, a página atrai a galera do humor, mas não deixa não deixa de ensinar e ajudar na compreensão. Isso daí, quem disse foi o próprio Leandro Marim, né? E outra frase atribuída a ele: por que não o professor fazer uma live assistindo o episódio de uma série sobre a Revolução Francesa, junto com os alunos, e ir pontuando tais pontos, né? Então, você verifica aí que o meme, né, a utilização de memes na aula de história, ele é muito significativa, né? Se o professor souber utilizar, os alunos podem ter um benefício enorme no quesito de absorver e memorizar determinadas temáticas.
por favor. Então, novamente, nós temos um meme disponível, né, na página História no Pente, criado por Leandro Marim, né? Então, esse meme, ele está relacionado com o suicídio do ex-presidente, né, Getúlio Vargas, em 1954, né? Então, nós temos o golpe militar, o suicídio de Getúlio Vargas, né? Gostaria de fazer algum comentário, Roberto, acerca desse meme? Não repare, não, é que eu estou fazendo a troca aqui, os malabarismos. Na verdade, falar a respeito que, assim, é uma das páginas que tem maior visibilidade hoje em dia, né? Ela tem mais ou menos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, em que é aquilo que a gente já comentou, né? Isso mesmo, Gabriel, eu também estou usando muito. Tem outras páginas, mas essa é a página mais conhecida, né? Então, a gente procurou trazer exemplos dela, porque fica mais fácil até de pesquisar e tudo mais, e até elaborar os próprios memes. E o Leandro, ele começou isso no ensino médio. Então, pode-se dizer que é uma temática, é uma linguagem que a gente pode utilizar em sala de aula e os alunos também. A questão é que a gente vai comentar mais à frente, mas eu já adianto, é que tem que ter um cuidado a respeito de como se trabalhar e também como interpretar. Porque, como o Felipe falou, tem a questão do duplo sentido da faca de 2 gumes, que tanto pode ser usado para fazer as críticas de forma sadia, mas também pode ser usada de forma totalmente caluniosa, elaboração e produção de fake news, né? Então, eu vou continuar daqui, eu vou passar de novo para o Felipe, para ele mostrar os outros memes, e eu entro na próxima parte. Só um instante. Sim, pode passar, Roberto. Isso, esse aí, né? Então, nós temos aí um meme, né? Também de... Acho que é o próximo, é o anterior, Roberto. Isso. É esse aqui. Isso. Também temos um meme, né? Também é disponível no site História no Pente, né? Então, nós temos o personagem do Tom, né? Do Tom e Jerry, né? Aí ele é negro, aí está escrito na cartilha, né? Lei Imperial número 3.353. A escravatura no Brasil está abolida. 13 de maio de 1888. Assinado por Princesa Isabel. A Lei Áurea. Aí negros, né? Ele se emocionou, né? Se alegrou, né? Mas aí recebeu ali uma torta, né, na cara, né? Por quê? Porque isso representa que os escravos eles foram libertos, né? Houve promulgação da Lei Áurea, mas eles ficaram totalmente não tiveram amparo. Né? Sim, por favor, Roberto. Nesse caso, os negros a gente coloca da seguinte forma. Como vocês estão vendo, é um desenho do Tom e Jerry, não é isso? Então, a gente tem, no primeiro momento, os negros sabendo a respeito do que está acontecendo no Brasil na época. Então, a carta, o documento lido é a respeito da libertação dos negros, né, escravos. Então, os negros têm aquela alegria no momento. E a torta seria exatamente o choque de realidade, que teve... E as consequências, né? Exato, que no caso eles foram libertos, mas não tiveram praticamente nenhum amparo ou qualquer ajuda do governo imperial na época. Tanto que diz, não tenho o que comer, não receber indenização, não tenho onde morar, não ter trabalho, ser marginalizado. Então, você já vê exatamente como a linguagem das imagens, dependendo do contexto que ela for abordada, você já tem mais ou menos um entendimento, e também isso pode ser utilizado na questão, por exemplo, do próprio Enem. O Enem pode utilizar os memes ou qualquer outra linguagem para poder trabalhar certos contextos. Agora, levando em consideração que isso vai muito de acordo com o que o professor está abordando, como
vai se trabalhar essa interpretação e se o contexto está condizente com o que o aluno ou estudante está aprendendo. É isso. Sim, sim. E, inclusive, esse meme, né, ele pode remeter também à mão de obra que foi importada da Europa, né? Porque os latifundiários, né, os grandes proprietários de terra, eles deram prioridade, preferiram, né, a utilização de mão de obra europeia, notadamente, ao menos na região sudeste e sul do país, de italianos, alemães, né, e diversos outros povos da Europa, mas deixaram os negros à própria sorte, né? Poderia ter sido utilizado essa mão de obra remunerada, mas, né, como vocês podem ver ali, eles não tiveram o que comer, não receberam indenização, não tinham onde morar, né, o que trabalhar, e se marginalizaram. Inclusive, né, também a partir desse meme, pode-se discutir também a formação das primeiras favelas, né, no Rio de Janeiro, né, aqui, ó. Afinal, eles não tinham onde morar, então eles tiveram que se alojar, né, aonde, né, exatamente, Gabriel, embranquecimento da nação. Também pode-se discutir isso, porque houve uma política de branqueamento. Então, é um meme que pode ser utilizado e ser discutido a partir dele de diversos temas, diversos assuntos, né? Cadê? Vamos para o próximo agora. Isso, né? Então, nesse meme aqui, nós temos, né, aqui são os personagens dos Simpsons, né? A nobreza francesa, né? Então, para a nobreza francesa, Roberto, qual o nome desse personagem? Eu me esqueci agora. Homer Simpson? É o Homer e o Bart Simpson. E o Bart, né? Nós temos aqui, por causa do conflito que já existe dentro da família, foi remetida essa questão da Revolução Francesa, né? Uhum. Aí eu vou só aumentar aqui de novo para o Felipe continuar. Porque o pai aí está representando a nobreza francesa, né? As festas luxuosas, as joias, os privilégios, né? Inclusive, até me lembrei agora da frase de Maria Antonieta, né? Que ela disse que para os pobres, os brioches, né? Tem essa frase que é de autoria dela, né? E aqui o filho, né? Está representando a classe, a burguesia, né? A classe camponesa a menos desfavorecida, né? Isso. Que, no caso, vai resultar depois na questão da revolta dos franceses contra a nobreza, o que vai resultar também na mudança... Da Bastilha, né? Isso. E vai ser a ascensão de Napoleão ao poder, né? E depois, posteriormente, sua expansão pela Europa. Agora vamos aqui. Isso. Aqui são, na verdade, as redes sociais que nós pesquisamos a respeito do História no Pente. Então, ele faz tanto pelo Twitter, como no Instagram, o Facebook e o podcast. O podcast, ele aborda já a história um pouco mais geral, mas também levando essa questão do que acontece da nossa realidade. E a primeira foi exatamente o Facebook, seguidamente o Twitter e, por último, o Instagram. Agora, nós vamos para uma parte que é muito importante para se trabalhar os memes, que é exatamente o que é o anacronismo. Por que a gente vai entrar nesse ponto? Porque a gente tem que ter... É um fator muito importante para quem estuda história, quem leciona, e a respeito desse cuidado. Então, o que seria? É um erro cronológico expressado pela falta de alinhamento, consonância ou correspondência com a época. Ocorre quando pessoas, eventos, palavras, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos e outros pertencem a uma determinada época, são erroneamente retratados em outra. Ou seja, se a gente vai trabalhar na elaboração de um meme, a gente tem que ver qual linguagem, qual imagem a gente pode trabalhar. Por exemplo, a gente não pode colocar uma coisa que é do nosso presente
relacionada com o passado. A gente tem que tomar cuidado nessa elaboração. Se a gente for fazer um meme mais antigo, que no caso a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente tem que tomar cuidado exatamente se a imagem vai condizer com o que vai ser escrito ou falado, ou então se quando vai ser filmado, como vai ser filmado, quais elementos a gente pode agregar que remetam a esse passado. Então, disso nós temos o seguinte: o que é o anacronismo histórico, que é exatamente a parte mais específica dentro da disciplina de história e das aulas, né? Que aí, no caso, nós temos o quê? É utilizar os conceitos e ideias de uma época, como já foi falado, né? Que é uma forma equivocada de avaliar um determinado tempo histórico. Para quem já está no curso de História, mas quem vai fazer Enem e tudo mais, e pensar em fazer o curso de História, uma coisa que a gente trabalha muito é com a questão de tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com essa linearidade, né? Porque o tempo, ele oscila muito. Então, disso, a gente tem que ver que, num determinado tempo histórico, a luz de valores não pertence ao mesmo tempo histórico. Ou seja, o que nós temos de conhecimento hoje, de valores hoje, não são os mesmos de 10, 20, 30 ou de 100 anos atrás. Esses valores mudam. Então, a gente tem que saber interpretar o que ocorreu no passado, para poder a gente ter uma compreensão do nosso presente. Então, disso nós temos 3 pontos. O primeiro é o sujeito histórico, que são os agentes da ação social, no caso, todos nós, significativos para o estudo da história. Eles, como indivíduos, grupos ou classes sociais, atuam de forma coletiva ou individual para produzir para si ou para uma coletividade. Nós podemos falar a respeito da própria cultura que a gente faz. O meme pode ser considerado uma cultura. A cultura dos memes é exatamente o que o ser humano produz em benefício dos demais. No nosso caso, o benefício seria o humor ou a crítica a respeito de algo que seja totalmente contra ou não seja benéfico para a sociedade. O fato histórico é o acontecimento, que serve como base para o estudo. Nesse quesito, podemos afirmar que uma guerra é um fato histórico, uma batalha, uma conquista de um território e assim por diante. Por exemplo, a gente pode fazer um meme a respeito da independência do Brasil. Aí bota a imagem de Dom Pedro I, ele bota independência ou morte. E lá embaixo alguém pode falar: morte para quem? Mais ou menos esses exemplos. A gente pode utilizar vários memes, agora relatando algum evento, que isso facilita a memorização para quando for trabalhar numa prova. Então, nós temos o quê? Como evitar o anacronismo? É utilizar os contextos de uma época para explicar a atualidade. Pode ser evitado olhando apenas para o que tem em mãos e não olhando para fatos lá atrás. Nesse caso, para a gente evitar o anacronismo, vocês têm que saber interpretar o que está sendo colocado. Nos memes, a gente tem que não somente analisar o conteúdo da mensagem escrita, mas sim também a imagem, para ver se as duas se completam ou se compactuam. Então, disso é o principal ponto para a gente poder trabalhar o meme de uma forma segura, tanto para fazer as atividades, como para provas, e até mesmo para o próprio dia a dia. Não tem problema. Aí aqui, eu vou falar essa primeira parte, o Felipe vai falar a segunda, que é o uso do meme na sala de aula, que a gente já falou durante o início da oficina. Um ponto que eu vou falar aqui, é importante salientar, é essa situação que a gente vive da pandemia e o ensino remoto, em que os professores precisaram se reinventar para manter a atenção dos estudantes do ensino fundamental e médio, desde o laboratório de ensino. Nós sabemos que é uma coisa chata, cansativa e complicada, mas é uma forma que a gente vê que os professores tiveram para que os alunos não se prejudicassem. Então, o uso da linguagem dos memes é uma forma de se manter os alunos na sala e eles terem, permanecer, até pegar o gosto mesmo, porque é uma coisa diferente, não é aquele, vamos dizer assim, o copiar, colar, ou somente o professor falando e o aluno calado. É uma forma de interação que pode existir. E, no caso, ele serve como ferramenta para transmitir o conteúdo de uma forma descontraída e divertida, sem perder os conteúdos. E pode ser usado para qualquer assunto de história. Pode continuar, viu, Felipe?
Eu acho que ele deve ter caído. Deixa eu só verificar. Opa, tô aqui. Tá escutando? Tô. Pronto, Opa. você pode continuar aqui, viu? Vamos lá, é que eu me esqueci de ativar o som. Ah, tudo bem, porque eu quando estou projetando, eu não consigo visualizar vocês, então eu pensei que tivesse caído. Então vamos lá, né? Dando continuidade, né? O uso de memes na sala de aula, né? Então, o trabalho com memes está relacionado com a construção do conhecimento, onde elementos como espaço e tempo, relações sociais e cultura estão inseridos nesta construção coletiva, né, de conhecimento, e a relação entre estudantes e professor, e com isso, múltiplas possibilidades no ensinar e aprender, né? Isso é muito interessante e importante nesse sentido, né? Essa relação de estudante e professor, né? Então, né, o segundo tópico, para isso é necessária a interpretação da linguagem correspondente ao meme, uma vez que será usada a linguagem oral e escrita para intercalar com a imagem a ser representada, levando em consideração o cuidado na análise e qual a mensagem que ela quer passar ou transmitir. Sem esse cuidado, pode ocasionar, entre outras interpretações, não condizente que o conteúdo abordado, né? Então, aí, né, segundo Ernesto Zaboni, né, tratando das análises das representações construídas para atender às exigências educacionais, dirige-se às várias situações. Uma, ligada à apreensão e construção do conhecimento em sala de aula, a relação de aprendizagem existente entre professores e alunos, né? Então, o uso de memes é importantíssimo, né, para criar esse vínculo, essa conexão, né, do ensino-aprendizado, aluno-professor. Pode passar, Roberto. Antes de continuar, deixa eu só ver aqui. A Maria Silva, ela falou a respeito do conceito de anacronismo, né? Que nesses dias de trabalho no PIBIC, ela viu que muitos alunos têm dificuldade em entender. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, eu vou comentar e o Felipe, ele complementa a respeito. É uma questão que a gente tem que trabalhar com os alunos de acordo com a sua faixa etária, porque não é uma coisa muito fácil da gente poder especificar, isso leva tempo. Então, a gente tem que mostrar quais os caminhos e formas que eles têm para poder trabalhar isso, do anacronismo, e principalmente onde ele pode ser encontrado. Porque, por exemplo, a gente pode estar falando do ensino de história, porque é onde a gente mais recorre ter possíveis elementos desses. Então, quando a gente vai falar sobre uma imagem, um exemplo prático que a gente pode colocar é exatamente o que seria anacrônico. A gente pegar uma imagem do século XIX e colocar a pessoa com o celular na mão. O celular mesmo. Então, daí o que acontece? A gente já tem um elemento anacrônico, porque é uma coisa que é do tempo presente colocado no tempo passado. Outra coisa também pode ser, por exemplo, o tipo de roupa ou então costumes. Quer complementar, Felipe? Não, só queria ler aqui um comentário aqui pertinente, né, do Gabriel. Certo. Né, que ele disse que, principalmente, porque vemos muitas pessoas colocando nossos valores no passado, né, como disse Marco Brock. Né, então, os homens são mais parecidos com o seu tempo do que seus pais. Né, então, foi uma excelente lembrança, né, ele ter tocado no Mark Brock, né. Ele faz essas considerações na sua obra, né, uma obra-prima. E tanto que tem uma coisa que também tem que a gente levar em consideração é que os valores eles mudam com o tempo. Então, os valores que são dos nossos avós não são os mesmos que os nossos. Então, a gente tem essa constante mudança na linha temporal. Uhum. Então, o que acontece? Se a gente vai fazer um recuo ao passado, a gente tem que entender que os valores daquele momento são totalmente diferentes do que a gente vive hoje, né? E no caso da próxima, que seria legal até mesmo que explicasse de maneira lúdica, isso fica a critério do professor.
o professor ele vai ver quais imagens ele pode trabalhar de memes na sala de aula. Ele pode, por exemplo, misturar o que é correto, o que é errado e perguntar: o que é que vocês estão vendo aqui de errado nesse meme ou nessa imagem? E ele mostrar a imagem correta. Exatamente. As novelas da Record são um grande exemplo disso. Ou seja, são valores que não tem como a gente justificar, porque são linhas temporais totalmente diferentes. Pode continuar, viu, Felipe? Uhum. Bom, então aqui nós temos outros memes, né, de história. Aí aparece a turma, né, e um dos alunos perguntando: Raquel, onde fica o Brasil? Aqui, professora. Antônio, quem é que descobriu o Brasil? A Raquel. Aí isso remete àquela questão do descobrimento, né, por parte dos portugueses, né, aquela questão eurocêntrica, né? Isso, exatamente. Porque não foram eles, né, que quer dizer, do ponto de vista europeu, foi uma descoberta, né, mas as terras já eram habitadas. Né? Sim, com certeza. Populações indígenas, né? Então, essa frase por exemplo, descobrimento do Brasil, né, ela meio que está cada vez mais entrando em desuso, né? Porque não foi descobrimento, né? Isso. Descobrimento por parte dos portugueses. A próxima também tem a ver, certo? Exatamente. Que aí, no caso... Uma invasão. Pois é. Aí vocês veem aqui o seguinte, que quando você é pedófilo escravizado, tem que perguntar o que vai fazer nas Américas. Isso aqui foi tirado exatamente de uma reportagem, certo? Em que teve uma entrevista com um menino numa feira de livros, ou foi de animes, e o menino, na hora, disse que eu vim só para passear, né? Mas a gente sabe que a verdade por trás disso tudo era que os portugueses queriam uma rota de comércio que fosse para as Índias. Então, o que aconteceu aqui no Brasil foi que o descobrimento, que, como o Felipe me falou, está em desuso, na verdade foi uma invasão ou uma ocupação de um território que já tinha pessoas vivendo ali, que são, no caso, o povo indígena, e, posteriormente, teve também, agregando a isso, as pessoas negras escravizadas do continente africano. Aqui nós temos um que é referente à questão das Olimpíadas, que ocorreu no Brasil, né? Então, aqui eu vou ler, que está um pouco desfocado, que diz o seguinte: lamento que as pessoas tenham tanto inveja de mim, mas eu não posso evitar de ser popular. Então, isso vai depender da interpretação de cada um tem a respeito do meme. Então, num primeiro momento, você pode interpretar de uma forma e depois você pode interpretar de outra. Quer comentar alguma coisa, Felipe? Esse meme aqui é o tipo de imagem, né? Um conteúdo que tem várias interpretações, né? Como você bem disse, Roberto, né? Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas eu não posso evitar ser tão popular. Né? Aí algumas pessoas podem até levar para o lado da ironia, né? E será que o país é tão popular assim? Né? Isso mesmo. E até mesmo como essa popularidade é vista lá fora. Tem essa questão também. Levando para um contexto atual que nós temos, nós vemos que a popularidade do país, Brasil, não está muito alta lá fora por conta do que está acontecendo atualmente com essa questão de pandemia. Mas que em outros momentos e outras situações, o Brasil ele tem uma visibilidade maior, que a gente vai falar de N fatores, que no caso, se a gente for, vai se estender por várias horas. Bom, aqui, no caso, eu vou explicar para vocês a questão dos memes, como produzir. De que forma? Como é que a gente produz um meme? Como é que a gente trabalha um meme? Pronto, o meme, na verdade, é uma reprodução ou uma cópia.
os meninos que fizeram atividades sobre memes, que a gente recebeu algumas, viram imagens que poderiam ser utilizadas. Então, eu coloquei aqui, no caso, 6 sites que fazem de forma gratuita pelo computador, mas também pode ser feito pelo celular, mas o celular vai ter certas limitações, né? Então, o que acontece? Eu só vou citar, pelo menos aqui, só um instante, eu vou citar, no caso, o memedead.com, que funciona basicamente como os de cima, que é o imug.com, o Live Meme e o Quick Meme. Ele é concebido para ser utilizado no Reddit e tem um botão de acesso para fora americano. O diferencial do Memedead é que ele não possui as indesejáveis propagandas. Ou seja, uma coisa que nós sabemos é que sempre tem propaganda em alguns deles. Então, a minha intenção foi trazer pelo menos os que são gratuitos, o que o acesso não precisa fazer um cadastro, ou mesmo precisa fazer todo aquele protocolo, né? Então, ele tem um acesso simples, né, em português, e o único ponto negativo, se você quiser fazer algo mais complexo, ele não dá essa liberdade, ele é muito limitado. E o próximo seria, no caso, o Photoshop, que todo mundo já conhece, né? Mas que até vem ele de forma complexa e complicada, mas aí demandaria só uma questão de entender um pouco melhor a sua caixa de texto, e principalmente em uma versão brasileira. Então, ele também pode ser utilizado para fazer os memes. O meme, na verdade, é uma edição de foto. É você acrescentar, retirar, recortar e assim por diante. Aqui, no caso, eu coloquei exatamente os que são utilizados pelo celular. Por quê? Hoje em dia, como a gente tem tecnologia a nosso acesso, e na maioria das vezes as pessoas não têm, por exemplo, computador em casa, tem um tablet, eu tenho um celular, então a gente colocou também esses tipos aqui. Eu vou falar de 2, que no caso vai ser o Memedroid, desculpe, que ele está Android e iOS. Todos que estão colocados aqui tem Android, e tanto no Android, pela Play Store, como o iOS, que é pela Apple Store, né? Então, ele cria seu meme através de uma biblioteca de aplicativo, que você tira a foto ou salva no próprio celular. Você pode incluir o texto e compartilhar, né? As imagens ficam com marca d'água, que pode dar um erro ao tentar enviar a foto para a biblioteca. Como eu disse, são gratuitos, então pode acontecer essas falhas, né? Eu mesmo testei ele aqui para ver. E tem também aqui o PixArt, que no caso é para também a criação de imagens e recursos. E ele é uma plataforma com efeitos para imagem e desenho, né? Aí você pode colocar adesivo, pode colocar qualquer elemento que você queira, por exemplo, botar uma figurinha por cima de um rosto, ou mudar o rosto, vai depender muito da criatividade. E o último, que é o InShot, ele permite edição tanto de texto como de vídeo. Então, ele já é um pouquinho mais completo. Dá para você trabalhar, ele não consome muita memória. Infelizmente, ele tem a questão de propaganda, né? E, com isso, ele também faz os filtros que você precisar para fazer um meme elaborado. E, por último aqui, que é o pessoal que usa em computador, nós temos o Microsoft Paint, ou Paint 3D, também pode ser usado o PowerPoint. Esse WPS Office, na verdade, é um programa similar ao Windows, então ele tem também o PowerPoint para ser utilizado, e o Google Apresentação é um aplicativo que tem dentro da própria Google, das ferramentas. Ele também funciona como PowerPoint, em que você vai editar e trabalhar essa questão do meme. Aí, no caso, seria online, né, Roberto? Esses aqui podem ser, são Google, todos... Google Apresentação, né? O Google Apresentação ele é online, mas você pode usar ele no computador também, como também pode usar tanto no tablet como no celular. A questão de eu botar ele aqui no computador é por causa da questão da utilização de recursos, que são, assim, mais amplos, e tem a opção de você salvar automaticamente em nuvem. Agora, lógico, claro que ele vai precisar que você faça o login, tenha uma conta do Gmail para poder ser feito. Os outros acima, não.
você já tendo no computador, você pode utilizar, né? Você quer continuar, Felipe? Bom, vamos fazer um meme, então? Aqui, então, peraí. É a pergunta que a gente faria para eles, né? Se eles conseguem fazer um meme, se eles teriam interesse em fazer um meme dentro do que a gente conversou, e também se eles têm alguma pergunta que eles queiram fazer a respeito. Ou mesmo um comentário, né, a respeito da experiência deles, né? Porque alguns fizeram o meme como atividade, né? E aqui, para finalizar, nós temos o seguinte, nós vamos abrir para perguntas, mas só para concluir, aqui foram as referências que nós utilizamos. Para o pessoal do terceiro ano que está presente, é uma coisa que vocês vão utilizar muito para quem fizer o Enem e for para a universidade. Os trabalhos que vocês elaborarem, principalmente se for apresentação ou entrega, vocês vão ter que colocar de onde vocês tiraram o material para elaboração, ou seja, onde vocês fizeram a pesquisa. Então, é isso que vai ser feito mais para frente e tudo mais. E nós agradecemos a todos. Eu vou fechar aqui e a gente vai agora começar a questão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode botar no chat ou mesmo abrir o microfone para a gente conversar mais a fundo. Se vocês têm alguma dúvida, se querem perguntar, podem ficar à vontade. Comentários acerca do que vocês fizeram, as atividades, suas experiências também. Né? Ou mesmo críticas, né? Sim, claro. Porque, assim, a nossa intenção, principalmente, era fazer uma oficina que tirasse dúvidas dos alunos que têm dificuldade ou tiveram dificuldade com a questão de fazer os memes e também mostrar a sua importância para os professores que estão aqui, né, tanto do PIBID, do PIBIC, e também da residência pedagógica, a respeito de como a gente pode trabalhar essa questão dos memes, certo? E quais as experiências que vocês poderiam compartilhar, caso vocês queiram expor alguma coisa que vocês acham que deveria ser comentado, e assim por diante. Se eu não me engano, parece que a Débora, Felipe, ela botou uma pergunta a respeito. Quais vão ser o dia das oficinas? No caso, ela se refere às outras oficinas que serão desenvolvidas, né? Isso. Eu acredito que vai ser numa quinta-feira, né, no caso, que vai ser a oficina de propaganda. Que essa oficina, ela vai ser feita por outros residentes, né? Em que, no caso, vai ser também trabalhado isso nas aulas do Margarés, né? Tanto pela manhã como pela tarde, a respeito de como vai se trabalhar isso. Então, o que eu posso dizer a você é que já foi feita a divulgação, né? Foi feita a divulgação e, dessa forma, nós temos o quê? Ela vai acontecer no dia 6, na quinta-feira, no horário de 10 às 11 e das 14 às 15 horas. A inscrição vai ser feita pelo link e qualquer dúvida, se alguém tiver mais interesse, manda mensagem para a gente poder conversar. A respeito do que o Gabriel colocou, vamos lá. É sensacional você sentir a maior dedicação da turma para a temática. Nós podemos dizer que o que a gente pediu foi feito. A gente levou em consideração também a questão do acesso deles à internet, a questão de como se assimilar o conteúdo. Então, dentro do que a gente pediu, o objetivo foi alcançado. Felipe? Sim, também penso da mesma forma. Nós avaliamos, né, essas atividades e percebemos uma grande
grande interação e conhecimento, chegando a nos surpreender, né, muitas vezes, né, com o material que nós recebemos. Então, eu acredito que teve um retorno positivo. Aí vamos ver agora a Laura. A Maria Silva, que vocês sentiram uma interação da turma trabalhar com meme? É uma pergunta parecida, né? Com a do Gabriel, né? Isso. A dedicação, creio que por ser um assunto atual pode ter sido mobilizado mais alunos. Exatamente. Nós percebemos esse retorno, né? Retorno positivo. Exato. Tanto até que tem uma questão que a gente vai colocar, que é exatamente trazer isso para a realidade deles. Então, quando a gente usa certas figuras ou certos personagens, a gente não fez do Naruto ou de outros desenhos mais recentes porque não teve tempo. Mas tem vários assuntos que podem ser abordados. Pode ser filme, pode ser desenho, pode ser seriado e assim por diante. E dentro do que a gente esperava, o objetivo foi alcançado, né? Que era a questão de interação deles, tanto que a gente até colocou que se eles não tivessem como fazer um meme, vamos dizer assim, mais elaborado, que eles desenhassem, e se não conseguissem desenhar, que eles escrevessem. Porque o mais importante é como eles se colocam dentro dos assuntos que são abordados, o que eles aprendem e se eles estão tendo alguma dificuldade, né? Eu estou colocando aqui no chat o link para vocês acessarem, e vou mandar para os meninos também do Margarês, quem participou, para vocês preencherem, certo? Para a emissão do certificado. Dentro da pandemia. Bom, Gabriel, a gente vai dizer que foi algo novo. Por quê? Quando a gente vai falar exatamente de ensino dentro da questão de pandemia, a gente tem que levar sempre em consideração a realidade dos alunos. Por exemplo, alguns deles trabalham, outros só podem acompanhar a aula até determinado horário, o prazo para eles entregar as atividades, por exemplo, algo que a gente trabalhou muito, que a gente trabalha com o Google Formulário. Então, o que é que a gente pede? É uma forma de linguagem que a gente viu para eles poderem interagir, porque é totalmente diferente do presencial. No presencial, eles estão todos juntos na sala, então eles conversam, eles interagem. É totalmente diferente quando estão em casa, que aí a responsabilidade é maior, eles não têm como se concentrar totalmente somente nas aulas, então tudo isso vai englobando. Então, para a gente está sendo um desafio, mas também está sendo uma coisa muito interessante por causa da interação. Que, no caso, quem é professor, e os alunos, principalmente, a gente tem que sempre perguntar se eles estão entendendo, se eles estão compreendendo, e a gente espera já nas próximas aulas a gente mudar também isso e perguntar a eles qual a forma que eles querem que as atividades sejam feitas. Se eles querem fazer em vídeo, se eles querem fazer nesse formato que a gente está passando, e assim por diante, de uma forma que eles fiquem confortáveis para fazer. Felipe? Sim, faço das tuas as minhas palavras também. Bom. Alguém? Aí, deixa eu ver aqui mais. Tem o Caio, né? Parabéns pela oficina, tenho certeza que a linguagem dos memes é uma ótima maneira de incentivar os alunos. Ainda mais no momento de aulas remotas. Exato, Caio. Porque, assim, muita gente vê o ensino, as aulas de história, como umas aulas muito chatas, que são aquela coisa que você tem que decorar a data de não sei, de quem morreu em tal canto, qual foi o motivo que ele morreu. Tá, a gente pode trabalhar dessa forma. Mas quando a gente fala, por exemplo, de memes, como o Felipe mostrou, por exemplo, da abolição, que usou o Tom e Jerry, a gente pode simplesmente tornar isso mais divertido. Então, não fica aquela coisa muito maçante, uma coisa muito presa a somente o conteúdo. Você abrange, você aumenta isso. Então, quando a gente pede, por exemplo, para fazer atividade, diz, coloquem um meme de tal forma, ou desenho, é exatamente por isso. Se a gente pedir, por exemplo, pesquise um meme a respeito disso, disso, vocês vão pesquisar, mas a gente vai precisar também que vocês expliquem. Então, é uma forma da gente aprender com vocês, também a melhorar a nossa questão de passar um ensino melhor.
Porque quando vocês interagem, quando vocês falam, vocês ajudam a gente a nos avaliar e fazer um ensino melhor, para que vocês tenham um melhor entendimento, não somente para a questão de passar no Enem, nem ter notas boas, mas também para a questão da sociedade, que é para onde vocês vão depois que terminar os estudos, né? Isso, lógico, dependendo da situação de cada um. Felipe? Sim, essa questão que você levantou, né, das datas, né, acredito, está muito atrelada a uma educação tradicional e que já foi comprovado que não, que a pessoa não fixa isso na mente, né? Então, a utilização do meme, né, por exemplo, se eu perguntar para vocês daqui uma semana, 2, ou até mais, sobre o que foi abordado, vocês com certeza vão poder nos relatar, informar isso de maneira clara, como se fosse ontem. Agora, se você ficar preso à data por abolição, foi em 13 de maio de 1888, no Palácio tal, a dona Isabel foi e assinou. Aí a pessoa não memoriza, né? Não, ela esquece, porque não faz... Nós mesmos, acredito que eu posso falar por você também, né, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, que veio de uma escola de ensino assim, né? Exatamente. Os professores chegavam aquela mesma cartilha, né? Exato. E o aluno não memoriza. Não memoriza. Isso é a gente ser velho. Velho é assim mesmo. O Gabriel botou aqui que massa, agora fiquei com vontade de ver as produções, pois o mais interessante é que, além de vocês apresentarem os memes, vocês orientam as produções dos alunos. Sim, porque, na verdade, não adianta a gente sempre apresentar o conteúdo e não dizer a eles, ou pelo menos dar um norte para eles trabalharem os conteúdos, né? Então, por exemplo, por que a gente usou o meme? Isso foi uma coisa que aconteceu dentro da própria residência pedagógica, quando foi elaborado o projeto de docência, quais linguagens poderiam ser utilizadas, né? Para a gente trabalhar o contexto da aula histórica. A gente vai conversar primeiro com os alunos, né, Laura? Primeiro a gente vai ver e depois a gente vai apresentar isso para a professora Lídia. Porque é uma coisa que a gente fez, né? Então, teve uma participação considerável de alunos, então a gente tem que primeiro pegar a autorização deles, porque foram trabalhos deles primeiro, a gente tem que... É uma questão ética, né? E segundo, ver com a própria professora, né? Porque a gente poderia, sim, apresentar, mas desde que eles também concordassem. Senão, a gente só seria aquele ensino, ou então aquela apresentação totalmente burocrática. Felipe? Escreveu aqui? Assim. Uhum. Tem interesse de ver caso tenha, ok. Aí a gente mantém informada. Sim, com certeza. A gente está encerrando. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma consideração? Os alunos que estão presentes, se quiserem comentar também, podem ficar à vontade. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser mais alguma informação, a gente está aqui à disposição, né? A gente está encerrando. Sim, sim. Então, de antemão, quero agradecer, né, a disposição de todos que estão aqui presentes, e principalmente num dia de sábado, né, que todo mundo está descansando e tudo mais. Então, a gente agradece muito, porque isso vai ser importante para a gente. Isso pode até ser uma pesquisa, sabe, uma elaboração de artigo também. Então, tudo isso ajuda a nós e a contribuição de todos vocês, né? Felipe? Um valor inestimável, né? Como você bem disse, a gente pode estar utilizando isso futuramente, essa experiência, num projeto, num artigo. Exato. Né? E até mesmo expor isso. Né? Sim. Porque, por exemplo, se vocês não contribuem, se vocês não falam, aí não tem como saber se está bom, se está ruim. A gente tem que quebrar essa barreira de receio, a gente está em meio de colegas que são estudantes do curso de História, como também tem alunos do terceiro ano do Margarese e assim por diante. Se vocês não tiverem esse
esse contato, esse diálogo mais aberto, lógico, respeitando a particularidade de cada um. A gente não tem como trabalhar os conteúdos de uma forma que seja divertida para todo mundo. Eu estou fazendo história porque eu acho divertido. Não é porque eu gosto de decorar data, nem ler livro, nem nada. É porque eu brinco com isso. Tá fechado teu microfone, Felipe. Tá fechado? Tá fechado, eu acho. Então foi a minha internet que deu pau aqui. Acho que foi a internet. Eu faço as minhas palavras. Eu também entrei no curso não para decorar data, nem local de nascimento de ninguém. Pois é. Entrei por ser algo divertido, por causar interesse até mesmo para compreender o presente que a gente vive, né? Exato. E sempre coloquem o seguinte: tudo que a gente aprende na vida tem uma finalidade e tem uma reflexão. Então, as nossas escolhas, elas acabam resultando no que a gente está almejando. Só para concluir, tanto eu e o Felipe, a gente falou, a gente da mesma idade, é porque eu já estou com 40, ele já está com quase 40. Então, assim, é algo que, dentro do nosso estudo, que a gente aprendeu anos atrás, o que está acontecendo hoje é algo diferente. Então, não tem aquela questão de ser algo chato ou burocrático, né? É algo que a gente procura tentar melhorar e que vocês tenham um melhor entendimento e compreensão. Então, eu desde já agradeço a todos. Eu já mandei o link no chat para vocês responderem para a emissão de certificado, estou colocando de novo. E Felipe quer fazer as últimas considerações. Se vocês tiverem mais alguma coisa, podem colocar no chat. Eu também agradeço imensamente a paciência, né, de participarem nessa oficina, especialmente num sábado e num feriado, né? 1º de maio. Então, agradeço imensamente. E também, tanto o Roberto quanto eu estamos à disposição para retirar dúvidas, quaisquer que sejam, né? É isso aí. E se cuidem, né? Exato. Fiquem em casa. Se possível, e mantenham o isolamento, certo? Porque nós temos famílias, todos nós temos problemas, e então esse é um espaço para a gente poder se contrair e se divertir um pouco. Nós pedimos desculpas se ocorreu alguma coisa que não tenha ido de acordo com as expectativas de vocês, mas nós procuraremos melhorar nas próximas oficinas, cursos e aulas que a gente está dando, para que a gente tenha uma formação ainda melhor para todos vocês. A gente agradece, muito obrigado. Os meninos do Margarês que tiverem algum problema na questão de certificado, de emissão, mandem mensagem no privado para mim e para o Felipe, que a gente ajuda no preenchimento, se for necessário. Tá certo? Obrigado, boa tarde. Também não esqueci de agradecer a Luísa, que ela fez a gravação, né, da gente. Mas novamente dizendo que a gente gravou para poder ser levado em consideração para a questão de relatórios da residência, e mais à frente, quem tiver interesse, por exemplo, do material, entre em contato comigo, que eu não vejo problema algum em disponibilizar o material do que foi exibido hoje, certo? A gente tem que compartilhar conhecimento, então é uma forma da gente também estar sempre melhorando a nossa formação. Felipe? Isso mesmo. Se necessitarem, né, dos slides, né, entre em contato com o Roberto ou comigo. Eu também estou de posse desse material e, com o maior prazer, nós disponibilizaremos. E obrigado, Luísa, pela gravação. Obrigado mesmo. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Nada. Nós é que agradecemos. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.